Rapaziadinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo. Hoje eu vou trazer 3 dicas para você que está com trinca-ferro na muda de bico. E mais, essas dicas elas são muito boas porque eu tenho feito essas dicas ao longo dos anos com os meus pássaros e o aproveitamento tem sido de 100%. Então, se você estiver aí do outro lado, estiver enfrentando esse tipo de problema, essa situação, seu trinca-ferro está com aquela muda de bico que não acaba nunca. Você olha, você já fez de tudo e não conseguiu resolver esse pequeno problema. Hoje eu vou trazer 3 dicas para você que vão resolver esse problema e vão te dar acesso aí a uma 4ª dica que vai poder deixar o seu trinca-ferro mais pronto, melhor e com a muda de bico terminada. Eu sou JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, sou especialista em trinca-ferro e vou te ajudar agora, nesse momento. Vem comigo. Bom, rapaziada, a muda de bico ela acontece uma vez por ano e ela aí tem um prazo de pelo menos 60 dias para acabar. Nesse período, tem muitos amigos meus que ficam me perguntando como que faz para terminar com a muda de bico, o que fazer com essa muda de bico que não acaba nunca. Muita gente me pergunta, tem essa dúvida. Muita gente me pergunta também se a muda de bico termina junto com a muda de penas. A muda de penas já terminou e a muda de bico ainda não terminou. Bom, para poder falar da muda de bico, eu vou ter que falar um pouquinho da muda de penas. A muda de penas, pessoal, é um processo natural. Ela prova mais um ano de vida do pássaro. Quer dizer o quê? Todas as vezes que seu trinca-ferro fizer uma muda, ele está fazendo mais um ano de vida. E por que que o bico racha? Por que que o bico trinca? Por que que o bico fica todo marcado? Porque também, nesse período, há desenvolvimento de todos os órgãos do pássaro, do corpo do pássaro e do próprio pássaro, tanto por dentro como por fora. O pássaro não muda só as penas, mas ele também, ao longo do tempo, vai crescendo milímetro, centímetro, até chegar no seu comprimento natural, que é de 21, 22 centímetros. Apenas os boiadeiros, até hoje, os trinca-ferros que cantam boiadeiro legítimo, eu vi com 22 centímetros. Mas a grande maioria é 21, é 20. E o trinca-ferro, ele quando faz a muda, ele vai de jovem a adulto. E num período muito longo, não é um período muito curto. Então, um trinca-ferro ele tem que fazer 5 anos para se tornar adulto. Primeira dica, alimentação. Veja o que você está dando para o seu trinca-ferro. Quanto mais ele usa o bico, mais essa muda de bico tem chance de acabar mais rápido. Se ele usa pouco, a gente tinha uma mania antigamente de dar coisas moles, de procurar dar coisas bem macias para o trinca-ferro. Tudo errado, tudo errado. A gente tem que botar para ele cana, a gente tem que botar para ele osso de baleia, tem que colocar para ele areia com grite mineral, chuchu, essas coisas bem maciças mesmo, para ele poder ir raspando o bico e essa muda terminar. Principalmente o osso de baleia, que é muito bom, ali tem o cálcio, na ração já tem um cálcio, mas agora você imagina um osso de baleia. Alimentação, enquanto você fica com pena do bico do porque ele está na muda de bico, está com a mudinha de bico, aí eu estou dando uma coisinha bem molinha para ele. Quanto mais você faz isso, mais frouxo ele fica, mais demorada é a muda de bico. Segunda dica, coisas para ele roer. Eu sempre falo, o trinca-ferro rói. Ele vai ali no osso de baleia, como eu tinha dito, e fica ali escareando. Areia com grite mineral, o próprio chuchu, uma bucha de palha de coco mineral. Você vai pegar aquela bucha, entendeu? De palha de coco. Você vai fazer aquela bucha amarrar e deixar ele puxar. Entendeu? Aquela bucha de palha de coco. Essa daí é muito boa, porque toda vez que ele usa para puxar, toda vez que ele puxa, esse pássaro está usando o bico. Gente, na muda de bico, eu não posso deixar o bico do meu trinca-ferro enfraquecer. Eu tenho que deixar o trinca-ferro com o bico bruto. Sim, aguentando porrada.
comendo uma alimentação mais pesada, para ele poder se fortalecer. Eu vi um amigo meu um dia desse aqui atrás, que ele tirou a ração, deixou só a farinhada, botou um pedaço de kiwi, e eu falei, o que é isso? Ele olhou para minha cara e falou, meu trinca-ferro está com muda de bico. Então, por isso que a muda de bico, ela é, sem dúvida, um segredo no nosso meio. 3, ofereça sempre ao seu trinca-ferro uma ração de qualidade. Quanto menorzinho o grão, melhor. A ração boa que eu uso aqui é Nativos, é Nutrópica, é Alcon. O resto é resto. Essas rações são muito boas e elas não danificam o bico do pássaro, nem atrapalham o desenvolvimento da muda de bico. O que acontece é que o bico do trinca-ferro fica maior. Se ele for alfa, vai para bico de águia. Se ele for fêmea, vai chegar no processo natural de fêmea. Mas o erro maior nesse período que a gente está enfrentando é as pessoas achar que quando o pássaro está com muda de bico, ele não canta. Quando ele está com muda de bico, ele não come direito. Quando ele está com muda de bico, ele não fica fogoso. Isso é tudo mentira. Quando ele está com muda de bico, ele canta. Quando ele está com muda de bico, ele come do mesmo jeito. Quando ele está com muda de bico, ele fica fogoso. O bico não atrapalha, até porque o que está sendo trocado não é o bico por completo, mas é só aquela parafina, é só aquela membrana, é só aquela porcelana do bico. O bico em si, ele está ali normalmente, não vai dificultar, não vai ferir o pássaro em nada. Então tem muita gente que fala que na muda de bico não pode isso, na muda de bico não pode aquilo. Pode tudo. O pássaro precisa de comer, ele precisa de enfiar o bico em alguma coisa para poder ir afinando. Então eu recomendo o uso do osso de baleia, do chuchu, do jiló, da berinjela. Sim, são alimentos que o trinca-ferro constantemente precisa estar usando o bico. E esse negócio de ter, porque ele está com mudinha de... O bico muda só por cima. O bico não muda, é o bico por completo. É só a porcelana do bico, aquilo que cobre e protege o bico. Então, isso não vai atrapalhar seu trinca-ferro de maneira nenhuma. Se seu trinca-ferro está com muda de bico, taca alimento nele, que isso é o melhor a se fazer. Paciência é tudo. Valeu, galera. Não fica de bobeira, não. Tem muita gente por aí,